mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o Leandro Huschel, que é um prominente executivo à frente de várias iniciativas de investimento, principalmente para brasileiros nos Estados Unidos, e também bastante coisa a nível educacional. Leandro, prazer imenso te receber aqui. Queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história. Eu sou apaixonado por biografias, eu sei que todo mundo tem coisas interessantes, mas eu sei que você tem histórias muito interessantes para contar aí desde o início da sua trajetória como ser humano até sua formação e entrada nesse mundo de investimentos, até você chegar aqui nos Estados Unidos. Depois a gente nos Estados Unidos faz uma outra etapa. Legal. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é sempre um prazer compartilhar, né, com os amigos aí a minha história. Pode ser interessante para alguém. Eu iniciei a minha carreira no mercado enquanto eu estava na Universidade de Engenharia Mecânica em Porto Alegre. Na verdade, um pouquinho antes de eu entrar, eu já me interessei no mercado de bolsa, né? Vindo de uma família de empreendedores, então negócios era algo que a gente discutia no almoço, em casa, na janta, enfim, na família. Mas não tinha ninguém na minha família que era de mercado financeiro, né? Meu pai também engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, minha mãe administradora. E eu passei a me interessar pelo mercado. Comecei a fazer investimentos por conta própria e durante a universidade esse negócio foi crescendo naturalmente porque naquele mesmo momento começava a internet, né? O princípio da internet como nós conhecemos hoje, fóruns de discussão, portais de informação, né? Era tudo muito incipiente, não existia Facebook, não existia Instagram ou Twitter. E basicamente eu passei a postar nesses fóruns de discussão online sobre investimentos em ações e sobre como eu investia. E muita gente passou a achar aquilo interessante. Eu conheci o meu sócio através desses fóruns. Meu sócio, hoje, né, até hoje, nós temos a empresa juntos, o Alexandre Volvox, mais conhecido como Stormer. E as pessoas começaram a nos incentivar a fazer uma palestra sobre como é que nós operávamos no mercado de ações. E a gente acabou organizando uma palestra. Na época a internet já começava a se desenvolver, essas pessoas gostaram da palestra, começaram a expor esse conteúdo nos fóruns, nos sites, e começou a aparecer mais convites, e a gente acabou abrindo uma escola de investimentos que se chamava Leandro Stormer, e passamos a viajar ao Brasil explicando para as pessoas como é que elas podiam investir no mercado de ações. O negócio cresceu, as pessoas vinham ao curso e perguntavam, tá, ok, eu entendi, mas você não poderia me ajudar a fazer isso? E aí nós abrimos uma empresa de assessoria de investimentos, que também cresceu muito, e passamos a ser referência no mercado para investimentos em ações, especialmente aquele investimento mais especulativo, né, mais agressivo, que a gente chama de trading. Então, assim, resumindo, né, vários anos em poucos minutos, foi isso que aconteceu em relação à minha linha principal de atuação, que era o mercado financeiro. E entre 2013 e 2014 eu acabei mudando para os Estados Unidos para abrir um escritório dessa empresa de investimentos aqui na América. Mas antes disso, ainda no Brasil, você de alguma forma se associou à XP, que também vinha de um histórico, digamos, educacional na área de investimentos, né? Sem dúvida. Por coincidência, né? E também no Rio Grande do Sul, né? A gente começou um negócio em Porto Alegre, a XP começou um negócio em Porto Alegre. Eu conheci o Guilherme Benchimol, o CEO e fundador da XP, ainda antes dele criar a XP lá em Porto Alegre. A gente já tinha uma iniciativa buscando, né, entrar nesse mercado. E ele também, né, começou a XP através da educação. E a gente acabou, em 2011, se associando à XP e passamos a atender, né, através do nosso escritório de assessoria, pela XP. Né? Então, desde 2011 nós temos uma parceria, somos sócios da XP.
Que bacana. Então me conta da sua vinda para os Estados Unidos. Bom, nessa época, entre 2013 e 2014, antes disso eu já estava ativamente buscando uma alternativa. Eu queria ter uma experiência fora do Brasil, uma coisa que me incomodava muito e me incomoda até hoje, eu acho que talvez incomode todo brasileiro, é a questão da violência, né? Então, em 2008, eu fui alvo de um assalto à mão armada e ali eu tomei a decisão que eu precisava sair do Brasil. E eu, obviamente, não ia fazer isso de qualquer jeito. Comecei a me preparar, comecei a estudar, comecei a avaliar possibilidades. E, a princípio, eu estava me direcionando para a Europa, né? Eu gosto muito da Suíça, enfim. E em 2013 eu estava numa viagem lá, justamente procurando lugares, né? Visitando alguns lugares que eu já tinha pré-selecionado. E eu postei sobre isso na internet. E o Guilherme Benchimol viu e falou: pô, Leandro, você está mesmo pensando em sair do Brasil? Eu falei: tô. Mas o que você acha dos Estados Unidos ao invés da Europa? Eu falei: olha, eu gosto dos Estados Unidos, né? Porque a gente está iniciando o projeto de internacionalização da empresa, estamos querendo abrir um negócio de varejo, né, para o investidor brasileiro. O que você acha de integrar esse projeto? A gente tem escritório em Nova York, acho que seria muito legal, né? Pô, onde é que eu assino, né? Então vim em 2013 para conhecer, conversar com algumas pessoas envolvidas no projeto e me identifiquei muito e acabei começando esse desenvolvimento do negócio americano da XP, né? O negócio nacional da XP. E acabei ficando, né? Primeiro fui para Nova York, fiquei vários meses em Nova York, a área de varejo da XP veio para Miami, eu vim junto e passei a também tocar em paralelo o escritório da nossa assessoria brasileira, né? Então, desde 2013 estamos aqui nos Estados Unidos. Veio um pouquinho antes de mim. Eu vim em 2014, na época da reeleição da Dilma, né? Eu digo que graças a Dilma que eu estou aqui nos Estados Unidos. Mas, enfim, aquele movimento já vinha, né, de uma percepção, né, política, econômica, de que o brasileiro, de alguma forma, precisava cada vez mais dolarizar patrimônio, né? Em 2013, eu escrevi uma matéria para a Infomoney, alertando sobre a tragédia que estava por vir, né? E como os americanos dizem, você tem que colocar o seu dinheiro onde a sua boca está, né? Ou seja, você tem que fazer aquilo que você fala. Eu dizia: olha, o Brasil caminha para o apocalipse financeiro, explosão de endividamento, incentivo governamental, uma mexida direta, né, no setor de energia. Acho que foi ali que começou a intromissão maior do governo, empréstimos do BNDES a fundo perdido, uso dos bancos estatais, né, ou mistos, para oferecer crédito para a população, enfim. Na verdade, tudo que a gente está vendo agora, né, novamente aconteceu lá em 2013. Eu avisei: olha, o Brasil caminha para o precipício. E a gente teve aquela eleição, a reeleição horrível da Dilma, né, inclusive foi questionado, enfim. E aí o resto é história, né? A gente teve a maior crise econômica da história do Brasil. A recessão foi maior do que 1929, em tempos de mundo em paz, né, em mundo andando bem. Nós tivemos o impeachment, nós tivemos a Lava Jato, que foi um desdobramento até positivo para mostrar para o povo o que é, né, a estrutura de poder no Brasil. Mas, enfim, na verdade, o Brasil não se recuperou daquele momento. Se a gente for olhar Bolsa, apesar de nominalmente, né, a gente está em recorde histórico, se a gente for olhar em termos reais, né, dolarizando ou deflacionando, a gente está muito distante daquele pico que o Brasil teve em 2007, né, 2007, 2008. Então, a verdade é que quando o Brasil começou uma recuperação com a mudança de governo, um governo mais liberal na economia, o governo Bolsonaro, veio a questão da pandemia e interrompeu esse processo. E agora a gente teve essa tragédia, né, de volta ao projeto que destruiu o Brasil lá atrás. Enfim, não dá para ficar muito animado olhando para o Brasil, né? Olhando em perspectiva, eu vejo que a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi justamente ter vindo para cá.
E eu queria que você comentasse um pouquinho, Leandro, da sua experiência, das diferenças culturais de se fazer negócio nos Estados Unidos e no Brasil. Porque isso, para mim, foi uma experiência também muito relevante. Aprender, digamos, a negociar com o americano, a conversar com o americano, a fazer reunião de negócios com o americano. Essas diferenças em relação a fazer negócios no Brasil. Bom, a diferença é brutal, né? A Flórida um pouco menos, né, do que Nova York, porque a Flórida tem essa cultura um pouco mais latina, mas mesmo assim é muito diferente. Eu lembro que teve um episódio em que a gente estava buscando um escritório, né, um cowork, para instalar a nossa empresa, que naquele momento era uma startup aqui, uma empresa de educação sobre investimentos nos Estados Unidos. E nós achamos uma sala, eu fiz o contrato, e aí na semana seguinte eu recebi uma oferta que era metade do preço, numa outra sala, né? E aí eu fui negociar para anular aquele contrato que eu tinha feito. E aí o sujeito falou para mim, não tem como anular esse contrato aqui, né? Você pode até anular, mas você vai ter que pagar o valor integral do aluguel. Tá, mas isso não tá certo, não sei o que. Daí eu liguei para um advogado, olha, eu aluguei, né, por 6 meses esse cowork, já era uma coisa temporária e agora achei outro melhor. Eu queria de alguma forma, né, anular ou até pagar uma multa, mas não todo o valor. Aí ela, tá, me manda o contrato. Mandei o contrato dela. Não tem que fazer. Como assim não tem que fazer? Tá no contrato, está no contrato. Você assinou. Você assinou. E aqui uma coisa engraçada, até para quem não conhece, não tem esse negócio de reconhecer firma, né? Você assinou, está assinado. E se de fato acontecer alguma fraude, quem promover aquela fraude vai ser duramente punido, né? Então essa talvez seja a maior diferença entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, como acontece tanta sacanagem, a priori todo mundo desconfia de todo mundo. Isso cria um custo para fazer negócio, né? Até para conseguir que as coisas andem muito alto, né? Aqui nos Estados Unidos é o contrário. A priori, as pessoas confiam em você. Então, a priori, aquilo que você acordou, aquilo que você falou, tá certo. Agora, se acontecer algo fora daquilo que foi combinado, fora das leis, há uma punição duríssima para quem não cumpriu aquilo que foi prometido. Enquanto no Brasil é o contrário, né? Todo mundo se desconfia, tem 1 milhão de burocracia para fazer qualquer coisa, mas quando alguém faz alguma coisa errada, não há punição alguma. Então, resumindo a questão do contrato, eu tive que ficar na sala e pronto, né? Não tinha o que fazer. E tudo é assim nos Estados Unidos. As coisas são muito fáceis de serem feitas, assim, né? Muito mais fácil. Você abre a empresa numa tarde, você abre uma conta bancária no mesmo dia, você começa a operar já no mesmo dia. As regras são feitas para funcionarem, para serem efetivas. A burocracia é a mínima, enquanto no Brasil é tudo o inverso, né? A máxima burocracia e nada funciona. Então, acho que poderíamos dar esse exemplo assim, de diferença cultural entre várias outras. É interessante, você me fez lembrar num primeiro contrato que eu assinei com um investidor para aportar no fundo que eu trabalhava. Eu, na minha experiência brasileira, pedi para o investidor vistar todas as páginas, né? E aí cheguei lá para o presidente da empresa assinar para mandar de volta para o investidor, né? E ele falou, mas por que você está trazendo tanto papel? Para que tudo isso? Né? Eu falei, não, porque o investidor assinou e vistou todas as páginas. Ele, mas para quê? Ele não entendeu. Ele achou que eu estava de sacanagem. Não entendeu realmente o que estava acontecendo. E justamente por isso ele falou, não, é só você me trazer as páginas de assinatura. Para que você imprimiu tudo isso? Né? Uhum. E é isso, né? Leu, concordou, assinou, tá tudo bem. E assim, assinou, mandou pelo e-mail lá, escaneado, né? Tudo bem, hoje você tem DocSign ou coisas assim, que você, né, assinatura eletrônica, mas é o que você falou. Para quem não cumprir ou para quem a punição é muito grande. Então, o que combina fica mantido e normalmente é cumprido, né? E não vale a pena não cumprir. Né? Exatamente. Só para dar o exemplo do contrato, obviamente que eu não faria isso, mas eu queria só, né, saber o que acontecia. Tá, mas por acaso, se eu não pagar isso, o que acontece? A Diogo falou, não, como assim não pagar? Não tem como não pagar. Não, mas se eu não pagar... Não, se não pagar, eles vão executar o contrato, sei lá, sua conta vai ser bloqueada em 1 mês, 2 meses, né? 2 meses, 2 meses, ela disse. E você ainda vai ter um custo 3 a 4 vezes maior do que esse só por questões legais, né? Por pagar um advogado, enfim, pagar as questões de corte, outras multas e tudo mais.
Então não vale a pena, né, simplesmente desobedecer. Não é só pela questão moral. Não vale a pena. E aí o que acaba acontecendo? Todo mundo obedece. Quando no Brasil, se você vai executar um contrato, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou never, né? E dependendo, o Supremo muda até o passado, né? Já aconteceu, né? Já aconteceu, né? Cada vez mais. Não vale nem o que o Supremo, né, definiu, porque muda a regra até para o passado, né? Isso já aconteceu. Mas, enfim, Leandro, queria que você contasse, aqui nos Estados Unidos, alguma história relevante de superação que você teve e depois de ponto de virada. Bom, eu gosto de contar essa história, mas não é nem em relação aos Estados Unidos. Eu acho que vale para qualquer situação, para a situação brasileira, americana, porque ela se aplica em qualquer ambiente, né? Eu acho que todo mundo passa por isso na vida, né? Quando eu comecei o meu negócio no Brasil, e depois de um tempo ele teve um alto grau de sucesso, né? Em questão de poucos meses a gente já tinha uma receita relevante, já estava expandindo, né? Sem investimento algum, né? O investimento inicial do nosso negócio foi praticamente zero. Eu passei a estabilizar, né, a minha situação, e eu não conseguia crescer mais depois de algum tempo, né? Eu fiquei estabilizado e parado e não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. E basicamente eu passei a estudar muito questões envolvendo filosofia, religião, né? Coisas do tipo, tá, mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é que é o meu propósito? E eu passei a identificar certas crenças limitantes que eu tinha e que eu nem sabia que eu tinha, né? Crenças que envolvem a questão de ter sucesso, de merecimento, né? De culpas. E eu creio que toda pessoa passa por isso em algum momento. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas acaba ficando por ali mesmo, né? Porque descobrir essas coisas, mexer nessas coisas é algo que envolve uma dor emocional, né? Um desafio. E a gente usualmente busca o conforto. E a partir do momento, e é uma coisa mágica que aconteceu, a partir do momento que eu passei efetivamente a identificar essas crenças e trabalhar numa mudança, a minha carreira, né, decolou, né? Basicamente, em questão de 2 ou 3 anos, eu tinha multiplicado por 10, por 20 o meu patrimônio. As coisas passaram a dar certo de forma meio que automática, né? Então, todas as vezes na minha vida que eu chego num ponto que as coisas ou não estão evoluindo mais na velocidade que eu queria, ou estão até regredindo, estão paradas, eu dou esses 2, 3 passos para trás e perguntar, mas o que efetivamente está acontecendo aqui? Por que isso não está funcionando? Por que isso não está indo à frente? Porque a gente tem o costume de olhar para aquilo que imediatamente é um problema, né? Tipo, não saiu essa licença, ou, poxa, perdemos esse contrato, né? Ou isso aqui deu errado no nosso negócio. Mas isso é só a ponta do iceberg. A gente tem que mergulhar e ver o que está na base desse iceberg, né? Então, eu diria que a superação, ela depende sempre de dar passos para trás e entender o que está por trás daquela situação, na base, né? E isso serve para qualquer momento da vida, né? Depois, obviamente, quando você vem para os Estados Unidos, ou acho que é assim em qualquer cultura que você vai, e aí vem a parte da superação, você tem que reaprender a viver, né? O que é reaprender a viver? São coisas automáticas que você não se dá conta. Tipo, no Brasil, você cresceu no Brasil, então você sabe exatamente como tudo funciona. Você sabe como falar com o entregador, né, de comida, você sabe falar com o porteiro, você sabe falar com o policial, você sabe falar com o seu sócio, você sabe falar com uma outra autoridade.
você sabe como agir em todas as situações. E quando você chega num outro país, numa outra cultura, você tem que reaprender isso, né? E aí isso é muito doloroso, porque é como se você voltasse a ser uma criança, né? Porque você tem que passar novamente pelas experiências que você já passou no passado, e reaprender a como fazer cada movimento. Então, num primeiro momento, eu acho que foi ali que eu senti mais, digamos assim, um desânimo, assim, tipo, poxa, mas será que eu vou ter que reaprender como viver? De fato, né? Você tem que aprender. Depois de um primeiro momento do impacto, assim, de, poxa, isso é muito sacal, né? Isso é muito... consome muito, especialmente no começo, é uma coisa interessante, porque você passa a ter as duas perspectivas, né? Tipo, como é que era na cultura que você veio e como é que é na cultura que você está inserindo. E isso acaba gerando em você um nível de conhecimento e capacidade até maior do que alguém que tenha só uma experiência, né? Porque aí você tem uma faceta diferente de cada pequena interação que você tem no dia a dia e acaba sendo algo positivo, né? Mas no começo é bem difícil. Você falou que você passou a adotar novas crenças. Uhum. Quais foram as crenças que você passou a adotar e praticar? Eu acho que a principal crença é a da percepção do propósito. Em qualquer negócio que você tenha, você fica focado, especialmente quando você é um fundador, né? Você criou um negócio, você fica focado naquelas atividades fins daquele negócio que você criou, né? Então, você vai dar um curso, então eu tenho que ensinar A, B, C, tem que identificar como de forma mais eficiente contratar um local para dar esse curso, né? Fazer a divulgação, enfim, você se concentra nas tarefas e no produto ou no serviço que você está oferecendo. 99,9% do tempo é isso que a gente faz, né? Como, enfim, um fundador, um executivo de uma empresa. Pequena, grande, média, whatever. Eu creio que um salto de capacidade de gerar riqueza acontece quando você percebe, tá, mas por que eu estou fazendo isso? O que de fato eu estou oferecendo para as pessoas, né? Quais são os valores que efetivamente eu estou defendendo? Quais os valores que eu quero que sejam disseminados? Que tipo de sociedade eu quero? Eu creio que a partir do momento que você vai lá, né, para um segundo, terceiro grau de significado daquilo que você faz, e entendimento, né, do que efetivamente você está fazendo, como você pode mudar aquilo, é que faz você crescer e você oferecer mais valor para as pessoas, porque no final das contas é isso, né? Você vai ter sucesso se você oferecer valor para as pessoas no longo prazo, né? No curto prazo você pode produzir alguma coisa que talvez nem seja alinhado com seus valores, você pode ter os valores errados e aquilo efetivamente até funcionar, né? Trazer algum resultado. Mas será que é isso mesmo que vai gerar resultado no longo prazo ou vai gerar o alinhamento com as suas crenças basilares, né? Será que você está se distanciando ou se aproximando dessas crenças? Então, eu diria que esse é um primeiro passo, né? Por incrível que pareça, quando eu falo isso nas minhas palestras, já treinei milhares de pessoas, muita gente não sabe exatamente naquilo que acredita, né? Não sabe nem exatamente quais são os seus valores. Ainda mais num mundo tão fugidio que nesse da internet, né? Que é o que está acontecendo nos últimos minutos, que é o meme, que é uma coisa muito superficial, né? A notícia do dia, né? A notícia do dia, sim. Ou a questão, né, sei lá, da beleza, né? Coisas materiais do carro que eu quero mostrar lá no Instagram. Aí você tem que parar e pensar, mas será que é isso mesmo a minha vida? Será que isso é comprar uma casa legal, um carro legal, né? Ir num restaurante legal, postar essas fotos do consumo de alguma coisa cara? Não vejo nenhum problema de coisa cara. Longe disso, não é esse o ponto. O ponto será que isso é o propósito final? Ou isso deve ser só o final da caminhada, né? Porque se aquilo é o propósito final, você não tem uma base que você está ancorado. Você não sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, como você está fazendo aquilo. E aí isso gera muita ansiedade e gera
uma vida vazia, né? E eu acho que é por isso que a gente está vendo hoje tantos problemas, especialmente entre os jovens, de depressão, né? De uma série de problemas psicológicos, porque eu acho que a gente está mais distante desses valores basilares. Então, reencontrar isso, ou encontrar isso pela primeira vez para muita gente e identificar o que efetivamente importa, é algo que muda a vida de qualquer pessoa. Você fala com muita constância em relação à esquerda, à direita, em termos de posicionamento político e as consequências que esses posicionamentos têm, tanto, digamos, na vida das pessoas, não só em termos materiais, mas em termos de construção de bem-estar para a sociedade em geral. E eu vejo que ainda existe, digamos, muita dificuldade de muita gente de perceber que, no final das contas, essa é a minha percepção, os modelos, digamos, econômicos ou até políticos mais à direita acabam entregando um bem-estar para a população muito maior. Queria que você comentasse um pouco disso mais em termos, digamos, mais genéricos, vamos dizer assim. Uhum. Não entrar no partido tal ou político tal, né, do momento. Claro. Bom, eu acho que o posicionamento político ele vem de uma forma que você enxerga o mundo, né? Tem um livro muito interessante chamado The Righteous Mind, do Haidt, que é um psiquiatra americano, que ele mostra como certas características pessoais vão levar uma pessoa mais para a direita, mais para a esquerda, né? Eu não vejo problema na questão de ser esquerda ou direita, mas eu acho que houve um afastamento do que seria uma postura mínima, assim, razoável, né? Mas basicamente como é que eu vejo? Até porque existem inúmeras definições de direita e esquerda, mas como é que eu vejo? Eu vejo a direita ancorada principalmente na busca de uma tradição que deve minimamente ser seguida ao longo do tempo. Então, a direita, de uma maneira geral, enxerga o mundo como um lugar imperfeito, as pessoas como imperfeitas, e dá muita importância para a experiência, né? Para aquilo que a história nos ensina. Então nós vamos evoluindo como seres humanos, vamos na tentativa e no erro aprendendo uma série de coisas. Eu acho que a religião acaba sendo, ao longo da história humana, um caminho de aprender, né, com as experiências e de identificar certos valores que nos geram mais paz, nos geram uma vida melhor, nos geram um propósito. Enquanto que eu olho para o lado da esquerda e eu vejo um foco muito grande no questionamento e na tentativa de mudar a estrutura vigente. Numa situação normal, numa situação equilibrada, essas duas forças, essas duas linhas de atuação, elas acabam produzindo um certo equilíbrio, né? Se a gente tem uma sociedade sadia em termos políticos. O que acaba acontecendo é que, naturalmente, quando essa esquerda se radicaliza, ela busca uma mudança muito profunda da situação que nós já temos, e isso acaba desestabilizando a sociedade, né? E a gente está vivendo num mundo que está nesse nível, né? São ciclos que acontecem ao longo da história. A gente já viu isso acontecer, infelizmente. A última vez que isso aconteceu foi um desastre para o mundo. E agora a gente está passando por mais um ciclo de crença na necessidade de destruição dos sistemas vigentes, porque eles seriam injustos, porque eles seriam opressivos, e a gente precisaria destruí-lo então para criar uma situação mais equilibrada, mais justa. Só que isso nunca aconteceu na história humana, né? Então, qual é que é a minha grande crítica, especialmente à esquerda? A radicalização com a busca da destruição daquilo que existe. Porque uma coisa é você comparar a situação atual com o ideal, né? A esquerda gosta muito de fazer isso. E outra coisa é comparar a situação atual com outras alternativas reais. Então, se a gente for pegar modelos de direita e esquerda,
Se a gente pegar os modelos de direita, vamos considerar o que eu vejo como modelo de direita, não ideal, mas aquele que levou o ser humano para uma situação mais elevada do que estava. Vamos pegar o próprio modelo americano. É um modelo de direita. Né? Vamos comparar esse modelo com o que a gente tem em Cuba, né, ou Coreia do Norte, ou mesmo aquilo que talvez não ficou tão ruim hoje, como a China. Né? Quais desses dois modelos a gente quer? É isso que a gente deve fazer, porque se você compara aquilo que você tem hoje com o ideal, com uma utopia, óbvio que a utopia vai ser sempre melhor, mas a utopia implementada, o que ela gerou? Gerou uma situação muito pior. Né? É mais ou menos o que a gente teve aqui nos Estados Unidos, que acabou, de uma certa forma, se apresentando no Brasil, ainda não no mesmo grau. Black Lives Matter e crítica à polícia. Então, poxa, tem lá uma situação que aparece um negro sendo alvo de uma agressão. Né? O que significa? Significa que a polícia serve apenas para agredir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que acabar com a polícia. Porque isso vai ser melhor, especialmente por essas comunidades que estão sendo agredidas ou sendo alvo de racismo sistêmico ou repressão sistêmica, que seria a comunidade negra aqui nos Estados Unidos. O que isso gera? Bom, vamos tirar as polícias das ruas, diminuir as verbas para as polícias. Automaticamente, o crime explode. Onde? Especialmente nas comunidades negras. Quem sofre mais? Os próprios negros que nós estaríamos buscando defender, né? Ou ajudar de alguma forma. Então, eu vejo essa dificuldade muito grande da esquerda entre a utopia e a conexão com a realidade do tipo, não, vamos resolver isso dessa forma. Isso considerando a esquerda bem intencionada, sem considerar a esquerda mal intencionada que utiliza esses ressentimentos, esses conflitos sociais, esses problemas que sempre existiram na sociedade humana para se aproveitar politicamente e instrumentalizar esses ressentimentos para conseguir mais poder, né, para si, não para melhorar a sociedade. Então eu vejo esses dois lados da esquerda. A gente tem aqueles ingênuos, né, ou aqueles românticos que querem de fato melhorar o mundo e acreditam que isso é possível dessa forma mais radical. Mas nós temos aqueles que simplesmente instrumentalizam os ingênuos para concentrar poder nas suas mãos e eles vão se beneficiar, né? Não a sociedade como um todo. Então é assim que eu vejo essa disputa entre direita e esquerda. E eu creio que, mesmo entre pessoas de esquerda que eu convivo, há uma percepção de que as coisas foram longe demais, né? De que esses pensamentos radicais foram longe demais e a sociedade está se desestruturando. Então eu acho que mesmo numa parte da esquerda há essa percepção. É por isso, por exemplo, que um estado como a Flórida, que era um swing state, né, sempre votou uma eleição democrata, noutra eleição republicano, nas últimas eleições tem votado em republicano e tem ido mais à direita porque a esquerda foi um pouquinho longe demais, né? E eu acho que esse é um caminho natural para o mundo. Mas o que está acontecendo, só para finalizar essa percepção? A esquerda adotou uma postura, né, de radicalizar e adotou uma postura de tomar certas instituições. Num país como o Brasil, mais do que nos Estados Unidos. E aí essa reação da direita, ela é vista por essas pessoas como algo criminoso. E algo que deve ser freado a qualquer custo. Porque a direita está impedindo a esquerda de promover a justiça social, né, e o paraíso na terra. Então, essas pessoas que estão impedindo essa promoção devem ser criminalizadas, devem ser censuradas, devem ser impedidas de manifestar a sua opinião política. E, novamente, a gente já viu isso na história, isso não acabou bem. E, novamente, não vai acabar bem. Infelizmente, né? Seguindo um pouco nessa linha, mas entrando mais especificamente numa visão que me toca sensivelmente e que eu tenho acompanhado bastante de perto, a questão ligada a Israel e aos judeus no mundo em geral. Eu vi recentemente, compartilharam num dos grupos aí que eu participo, que uma pesquisa, eu não verifiquei o quanto, digamos, crível que é,
mas uma pesquisa mostrando que existe uma maioria de judeus votando no Partido Democrata na eleição deste ano nos Estados Unidos. É coisa que, para mim, pessoalmente, fica difícil de entender, uma vez que eu vejo o Partido Democrata muito alinhado, digamos, contra Israel, contra o judaísmo, contra os valores judaicos, mas me chama a atenção que parece que eu sei que historicamente nos Estados Unidos os judeus foram muito mais democratas do que republicanos, mas eu acho que tem um pouco a ver isso com uma questão de idealismo, porque também essa questão de idealismo tem uma identificação muito grande com valores judaicos. Uhum. Mas eu queria te ouvir em relação a isso. Bom, o esquerdismo revolucionário ele sempre foi algo que veio das elites, né? A esquerda gosta de se apresentar como representante dos oprimidos, do povão, né? Na época do Lenin, do Trotsky, dos proletários, mas a verdade é que sempre foi um movimento de uma elite intelectual. E ao longo da história, os judeus sempre tiveram mais próximos da elite intelectual. Não por acaso, o próprio projeto marxista, né? O Marx era judeu, o Trotsky era judeu, uma boa parte dos revolucionários, dos homens que imaginaram, né, uma revolução ao estilo marxista, esses intelectuais são judeus. Então, é meio paradoxal por quê? Porque, ao mesmo tempo que por integrar essa elite intelectual numa representação muito maior do que a população normal, né? Só ver o número de judeus que são ganhadores de prêmio Nobel, por exemplo, é muito maior o percentual do que a participação na população, né? Por outro lado, e aí vem o aspecto paradoxal, o próprio fato dos judeus terem destaque geram neles um alvo para aqueles que se alimentam dessa perspectiva de opressor-oprimido. Então, em tese, se você tem um nível de sucesso maior, você é um opressor, você não é oprimido. Então, é uma espécie de curto-circuito, né? E eu entendo por que existe ainda essa maioria judaica votando na esquerda e no Partido Democrata, mas isso mudou muito. Eu tenho percebido uma mudança muito profunda, recente, por conta do atentado. Eu acho que houve assim um despertar da comunidade judaica em relação ao que a esquerda moderna efetivamente é. Porque você falou, o Partido Democrata, né? Historicamente os judeus foram mais próximos do Partido Democrata, até porque houve aqui nos Estados Unidos uma história de antissemitismo por parte dos conservadores americanos, né? Isso está bem documentado, e isso mudou bastante também nas últimas décadas. Mas hoje o Partido Democrata não é mais o Partido Democrata de 30, 40, 50 anos atrás, né? Se a gente pegar um Kennedy e identificar os discursos do Kennedy, ele seria tratado hoje como um extremista de direita, né, pelo que ele falava. Então, mesmo o Bill Clinton, tem um discurso dele que ele passa meia hora falando da importância de se ter uma fronteira e de seguir as leis de imigração e deixar mais duras essas leis de imigração. E a gente está falando de meados da década de 90. Né? Então, essa radicalização do Partido Democrata e agora esse apoio de boa parte do partido à causa, não diria nem a causa palestina, eu diria a causa do Hamas, né? A causa terrorista. Eu acho que está fazendo muita gente acordar e rever os seus conceitos, né? Mas eu não vejo de forma tão estranha esse paradoxo, porque eu acho que tem a ver com essa ligação judaica com uma elite intelectual que tende a ter uma postura mais revolucionária de esquerda, até porque ela vai sempre buscar, né, digamos assim, trazer a sardinha para o seu assado. Por que os intelectuais defendem esse tipo de visão? Porque o poder fica na mão deles, né? Então é óbvio que ele vai acreditar que é melhor uma sociedade em que ele está mandando do que você tem um poder descentralizado, né, uma livre iniciativa, as liberdades básicas como o sistema americano define. Mas eu creio que essa postura política judaica está mudando bastante depois dos atentados. Leandro, queria que você falasse agora um pouquinho sobre
a sua relação e a importância, digamos, de você ter trazido sua família para os Estados Unidos. O quanto que, em relação a toda essa questão de valores, de potencial do país e possivelmente até em oportunidades de estudo e de futuro para seus filhos, o quanto que isso pesa na sua vida e na sua decisão de ter vindo para os Estados Unidos e permanecer nos Estados Unidos. Bom, eu não conseguiria, não consigo me ver, né, tendo filhos e criando uma família no Brasil com, novamente, esse nível de violência, de criminalidade. Eu percebo que o brasileiro, ele é como aquele sapo que foi da história, né, do sapo sendo cozido na panela. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo certas liberdades, certas questões civilizacionais e nem se deu conta disso. E é por isso a importância do brasileiro ter contato com o exterior, porque quando você vem aqui para os Estados Unidos ou para qualquer país minimamente civilizado, claro que nenhum país é perfeito, você vai ver o quanto no Brasil algumas coisas estão erradas, como por exemplo essa questão da violência. Quando eu vim aqui para Miami, eu estava em Nova York, vim para Miami, na época que Nova York estava no auge da segurança, não acontecia absolutamente nada. Muita gente falou, olha, cuidado, né? Miami não é uma cidade muito segura, é perigoso Miami. Mas perto do Brasil, isso aqui é o lugar mais seguro do mundo, né? Você não tem... Estou aqui há 10 anos e eu não ouvi um relato de alguém assaltando outra pessoa mal armada. Você não vê isso acontecendo aqui, né? Claro que pode acontecer, mas é muito raro, perto do que acontece no Brasil, que eu particularmente não conheço nenhuma pessoa do meu círculo, seja família, seja amigo, seja, né, sócio, colaborador, que não tenha passado pelo menos uma vez na vida isso, né, no Brasil. Então você começa a ter um choque quando você vê o quanto aqui é mais seguro. Eu moro numa casa que não é num condomínio fechado, é numa rua normal, uma rua aberta, não tem grade, né, na frente, não tem grade na janela, meus filhos vão brincar na rua, e hoje é algo praticamente impossível de acontecer no Brasil, né, tirando uma outra cidade muito interior, enfim. E mesmo no interior do Brasil a situação é complicada. Então, essa questão da segurança é uma questão muito importante, né? Para mim, eu acho que isso até é mais grave, é mais imediato o risco do que outros problemas políticos que a gente tem no Brasil. Outra questão é a questão da educação e do próprio mindset. Por mais que, como a gente sabe, né, os Estados Unidos não são mais o que eram no passado, ainda aqui é muito forte esse espírito do empreendedorismo, esse espírito de alcançar o sucesso por iniciativa própria, e isso é visto com bons olhos. De uma maneira geral, as pessoas elas valorizam isso, né? Eu tenho um sócio aqui, que ele veio há mais tempo, ele veio na década de 90 ainda, ele falou que o que marcou ele estava na casa dele já há algum tempo, e aí veio um cara pegar o lixo, né, que ficava mais dentro da casa dele, no pátio dele, e ele tinha uma Mercedes ali estacionada, e o lixeiro entrou para pegar, e parou e ficou olhando pro carro, né, dele, putz, né, vou ter algum problema. Aí ele foi falar com o cara, pois não, né, gostou do meu carro? Ah, gostei, muito legal esse carro. Um dia eu vou comprar um carro que nem esse, né? Então veja a mentalidade, né, do americano. Não, eu posso comprar um carro que nem esse. Eu só vou trabalhar, estudar, enfim, fazer alguma coisa e vou comprar um carro que nem esse, né? Não é aquela ideia brasileira de se alguém tem mais dinheiro, se alguém é rico, é porque fez alguma coisa errada, né? Ou porque está errado a priori por ser rico. Aqui ainda tem a percepção de que não, o rico é uma coisa boa, todo mundo quer ser rico, né? Então acho que isso está muito mais alinhado, essa cultura americana, com os valores que eu aprendi em casa e que eu desenvolvi ao longo da minha vida, e eu quero a mesma coisa para meus filhos. Eu quero que eles sejam criados numa sociedade que valoriza os bons valores, né? Valorizam quem segue as regras, uma sociedade que valoriza o trabalho duro, a educação, o mérito, e é uma coisa que infelizmente a gente vê cada vez menos no Brasil, né? E a própria situação política que a gente se encontra, né, com a estrutura de poder, demonstra isso, né? O quanto nós desvalorizamos exatamente as regras, né, as leis, e faz tudo ao inverso.
acaba vilificando aqueles que efetivamente produzem riqueza, aqueles que efetivamente carregam o país nas costas. Então, o motivo principal, né, de eu vir para cá foi justamente buscar um ambiente saudável, não só para mim, mas para minha família. Por isso que meus filhos nasceram aqui. Para finalizar, Leandro, eu sei que você é muito conhecido por mercado de bolsas. Eu queria te ouvir um pouquinho em relação ao mercado imobiliário americano. Bom, o mercado imobiliário americano está passando por uma fase bastante transformadora, né? E tem vários mercados imobiliários americanos. Tem um mercado que vai muito mal, que está muito problemático, que é o mercado de imóveis comerciais, né? Sem nem falar em shopping centers e tudo mais. Essa revolução do comércio digital está simplesmente acabando com os shopping centers. Essa mudança que foi acelerada por conta da Covid, basicamente mudou a forma que as pessoas lidam com o ambiente de trabalho, e o mercado não está se recuperando. Se recuperou um pouco, mas não está conseguindo se recuperar para as pessoas voltarem a trabalhar em escritório, né? Ainda está a níveis bem abaixo do que estavam antes da pandemia. Isso está pressionando muito o mercado comercial. E no mercado imobiliário residencial, a gente vê um comportamento muito diferente entre nichos, né? Por exemplo, aqui na Flórida e em boa parte nos Estados Unidos, condomínios, né, apartamentos estão sofrendo bastante. Já, por outro lado, casas estão cada vez mais caras. Há um descompasso entre oferta e demanda desses dois mercados, né? Então, de uma maneira geral, o brasileiro vem até os Estados Unidos e quer comprar um imóvel para investir, né? E a minha recomendação número 1, não faça isso rapidamente. Se você for fazer, faça com bastante cuidado, com bastante estudo, para identificar exatamente algo que seja interessante, né? Não caia no erro de simplesmente comprar um apartamento em Miami Beach achando que aquilo vai dar um retorno positivo, né? Na média, aquilo vai dar um retorno negativo. Se você coloca aquilo para investimento, não vai ter um retorno positivo. Outros mercados imobiliários podem ser bem interessantes. A gente tem, como no Brasil, fundos imobiliários que talvez te ofereçam liquidez, rentabilidade, né, de uma maneira muito mais imediata. Mas o mercado imobiliário americano é um mercado muito complexo. Ele depende muito da questão geográfica e depende muito do setor onde você está atuando. Tem muito nichado, né? Muito nichado. É preciso fazer um bom estudo antes de se aventurar nesse mercado. Leandro, palavras finais para a gente encerrar. Bom, eu acredito que mais importante do que nunca para os brasileiros terem esse olhar para o mundo está tendo esse olhar maior para o Brasil nesse momento. E eu creio que vale a pena pensar, né, em, de alguma forma, participar mais do mundo, né, como brasileiro. Infelizmente, hoje, mesmo com a expansão que a gente teve nos últimos 2 ou 3 anos, o mercado se abriu mais para brasileiros, ou os brasileiros se interessaram mais pelo mercado, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, a gente tem apenas 2% dos brasileiros investindo fora do Brasil. Isso é muito distante de outros países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos, pelo menos a metade da população tem algum investimento relacionado a algo fora dos Estados Unidos. O alemão tem quase 70%. Então, é uma visão equivocada sobre ser algo negativo para o Brasil, por exemplo, você investir fora. Ao contrário, você investindo fora, você vai ter um retorno maior em relação ao risco, você vai aprender práticas de governança e outras que você vai poder aplicar no seu negócio no Brasil. E no final todo mundo vai enriquecer, né? Em relação à questão de experiência fora do Brasil, eu tenho recebido cada vez mais perguntas, mais pedidos, né, sobre como é que fazer isso. E de fato eu acho que é algo de se pensar, porque infelizmente o Brasil passa por um momento muito desafiador. Os Estados Unidos ainda oferecem uma situação muito, muito favorável, né? Por mais que tenha problemas, por mais que a gente veja esse crescimento de um pensamento até anti-americano, né, por parte do Partido Democrata, enfim, da esquerda americana, ainda é um país que tem muita solidez, instituições,
tem a possibilidade de você ir de um estado para o outro, de fato uma federação, né? Os estados têm muita autonomia, o poder de fato é muito mais centralizado que no Brasil. Você tem a representação política dos dois espectros. No Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. Tem um espectro inteiro que está sendo criminalizado. Então, eu creio que vale a pena sim dar uma olhada bem de perto para os Estados Unidos, seja para diversificar os investimentos, seja para fazer um teste, né? Muita gente fala, eu quero mudar. Eu falei, não, calma, não faça uma mudança definitiva. Tenha uma experiência, né? Estude por um tempo. Veja se efetivamente você se identifica, porque um erro comum é a pessoa, não, vou mudar radicalmente amanhã, estou indo para os Estados Unidos. Isso não costuma dar certo, né? Você tem que se planejar, você tem que ter uma experiência, você tem que ter um plano, desenvolver um plano para ter a sua renda, enfim. Mas, dadas essas ressalvas, é algo bem interessante. Leandro, muito obrigado. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe, encaminhe para quem possa se interessar. E até breve com mais um episódio do Conexão Global.